Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama. É feita uma enorme campanha de conscientização da doença, afinal, esse é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. E para falarmos sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a médica mastologista Maria Virgínia. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço, né? A importância realmente extrema, né? Desse assunto, Desse né, assunto, doutora? né? E a prevenção continua sendo o mais importante? Olha, a prevenção é fundamental. É a ferramenta mais importante que a gente tem, é o recurso mais importante que a gente tem para minimizar, né, as complicações, né, e até o desfecho, né, dessa doença que é tão temida, ter um final feliz, né, e não um final, né, estigmatizado, relacionado, né? Às vezes as pessoas falam câncer de mama e já ficam em pânico, né? Então, assim, sem dúvida, a ferramenta mais importante é a prevenção. E como que é essa prevenção? É o autoexame, é procurar o médico regularmente? Como que é na prática? A gente pode dividir, né, essa prevenção em duas partes, né? A gente fala de prevenção primária, né? Que é aquilo que a gente pode fazer antes, né, da gente ter a doença, né? Então, hábito de vida saudável, alimentação. Tudo isso interfere, doutora? Tudo isso interfere, não só no câncer de mama, mas na gênese dos outros cânceres, que são doenças multifatoriais. Então, não existe um único causador. Talvez também por isso é a dificuldade da gente encontrar a cura, né? Porque eles são bem heterogêneos. Então, assim, você ter hábitos de vida saudável, praticar atividade física, um bom controle do peso, isso é o que a gente chama de prevenção primária, né? E a prevenção secundária, que a gente chama, que é a realização da mamografia. Então, assim, a mamografia é o exame mais importante e fundamental para que a gente tenha um diagnóstico precoce da doença, né? Quando a gente tem esse diagnóstico precoce, a gente consegue chegar em 97% de cura, né, da doença. Então, assim, o autoexame, como você me perguntou agora, ele é uma ferramenta assim, super importante também. Mas qual é o problema do autoexame? A gente não deixa de recomendar, a gente recomenda que as mulheres tenham um autoconhecimento, conheçam o seu corpo, se autoavaliem, isso é muito importante. Mas o que acontece? Quando a gente diagnostica um câncer através do autoexame, às vezes esse tumor ele já está um pouquinho mais avançado, porque a nossa sensibilidade tátil é menor do que o exame de mamografia. Entendi. Então, por isso a importância, né, da gente realizar esse exame, porque a gente consegue fazer, na verdade, a detecção precoce. Quando a gente fala em mamografia, não significa... É diferente, por exemplo, do Papa Nicolau, que a gente consegue detectar a célula pré-câncer às vezes. A gente faz a mamografia para diagnosticar mesmo a doença no início. E aí sim ter uma cura próxima a esse 100% mesmo. E de quanto em quanto tempo é o ideal de se fazer a mamografia? A mamografia, ele é um exame que ele varia de sociedade para sociedade. A gente às vezes lê outras recomendações diferentes, isso dá muita confusão. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita anualmente após os 40 anos. E que ela seja interrompida, isso vai ser de acordo com a qualidade de vida, né, e tempo de vida que essa mulher ainda tenha, né? Aqui em Santos, que a gente tem bastante pacientes, mulheres, né, idosas, né? Às vezes não é idade, antigamente a recomendação era você interromper esse rastreamento depois dos 69 anos. Mas hoje a gente vê, às vezes, mulheres com 80 anos e que têm qualidade de vida. E o câncer de mama é hereditário? Então, isso é um mito, assim, tremendo. E é importante, né, essa pauta da gente esclarecer, porque às vezes as pessoas ficam mais preocupadas se ela tem um histórico na família e deixam de fazer a prevenção. 90% dos cânceres de mama, eles são esporádicos. Eles não têm nada a ver com a genética nem com a hereditariedade, né? Daí a importância de, independentemente de você ter ou não um histórico na família, você fazer essa prevenção. Exame regularmente. Esse exame de forma regular, né? E como está sendo o tratamento do câncer de mama hoje em dia, doutora? Tem tantas coisas novas aí na medicina, né? Como que está sendo? Ainda é a quimioterapia, a radioterapia? Tudo isso vai depender do estágio que a gente encontrar a doença, né? Então, em estágios iniciais, que esses tumores são bem pequenininhos, né?
Às vezes a gente não precisa fazer a quimioterapia, ela não é necessária, né? E a cirurgia também é uma cirurgia menos agressiva, né? A quadrantectomia ou o setor, então você tira somente um pedaço ali, faz uma ressecção de somente uma parte da mama, né? Você não precisa necessariamente, todo mundo acha que quando você tem o câncer de mama, necessariamente você vai precisar fazer mastectomia, fazer a quimioterapia. Então, o tratamento ele vai depender da fase da doença que a gente fez o diagnóstico. E quanto mais rápido detectar, mais fácil o tratamento, melhor, né? Melhor lógico, o tratamento. Menos agressivo, né? Doutora, a gente vai chamar agora a nossa repórter Luciana Moledas, que ela está participando do lançamento da campanha Outubro Rosa em Santos. Lu, muitas histórias de superação por aí, todo mundo de rosa aí atrás de você. Que clima bacana. Bom dia, Lu. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Histórias incríveis de superação, né? Eu tenho acompanhado essas mulheres, a gente já fez outras reportagens, então hoje foi nosso reencontro, eu já aderi à campanha também, estou usando o símbolo, minha blusa rosa, e eu falo que elas estão aqui atrás de mim, é o exército de guerreiras, que eu vou pedir para o Dimas mostrar, porque realmente são mulheres muito guerreiras. Eu vou conversar com a Gilze, que é a presidente do Instituto Neomama. São histórias incríveis de superação que realmente mostram que é possível vencer o câncer. Bom dia, Gilze. Bom dia. É possível sim, é possível vencer, é possível enfrentar. É um obstáculo muito grande, mas a gente tem que ter força. As mulheres têm força para tudo e não é diferente com o câncer. O importante é a gente ter a consciência de que nós devemos fazer a nossa parte. Nós temos que aderir aos tratamentos propostos, a gente tem que fazer os nossos exames para a detecção precoce, para poder ter um resultado como esse que você está vendo aqui atrás. Mulheres que são alegres, que vibram, que celebram a vida. É fundamental para que a gente tenha uma estruturação pessoal e também da nossa família. A gente está com uma médica no estúdio, ela estava falando sobre a importância do diagnóstico precoce e o Outubro Rosa é esse alerta realmente, né? Vamos nos cuidar, vamos fazer exames regulares. Exatamente. Na realidade, Outubro Rosa é um ápice de uma campanha que, para mim, durou o ano inteiro. Então, é um mês que a gente intensifica as informações, que tem mais acesso à mídia, e a gente tem que aproveitar para poder difundir a informação, para poder mostrar que, apesar de ser uma doença, uma patologia cheia de estigmas, cheia de mitos em volta dela, a gente tem como dar uma revertida nisso, tem como passar pelo diagnóstico, pelo tratamento, de uma maneira mais suave, com suporte, com o apoio adequado, e que a gente está aqui realmente para ajudar. Nós temos que somar forças e ajudar essa mulher, num momento de fragilidade extrema, a poder encontrar a luz no fim do túnel e ver que cada uma tem a sua fórmula de enfrentamento. Hoje aconteceu o lançamento oficial da campanha aqui no Salão Nobre da Prefeitura, foi agora há pouco, mas tem programação o mês inteiro, né? Mês inteiro. Sábado agora tem o Jequiti Fashion Day no Shopping Jequiti, que é um evento lindo, glamuroso, voltado para mulheres com câncer de mama e também para a população em geral. Na segunda-feira nós temos um chá, que elas é que vão desfilar, serão as manequins, as manecas do chá. Maneca é coisa muito antiga, a gente não posso ficar dedando a minha idade, mas as tops serão elas. E nós temos uma programação intensa. No dia 16 nós temos uma caminhada, onde as pessoas vão adquirir por R$3 o kit no dia da caminhada, mas tudo isso pode ser obtido através do site www.outubrorosa.org.br/2016. E para quem está em casa, para quem está assistindo, tem um parente que está doente, assim, o Instituto Neomama está de portas abertas, né? Ele auxilia a mulher desde o diagnóstico até depois a cura, porque elas continuam lá, né? Elas viram voluntárias, elas não saem de lá, né? Elas continuam. E para você que está vivendo essa realidade nesse momento, não entre em crise. É normal a gente ter momentos depressivos, de profunda reflexão, de introspecção, isso faz parte. É o quebra-cabeça da nossa vida que a gente vai montando com o diagnóstico, mas é muito importante você perceber que tudo na vida passa e que o tratamento, embora seja muito duro, embora seja uma cirurgia que não é fácil de ser enfrentada, principalmente em relação aos resultados, muitas vezes são decepcionantes, tudo tem jeito e tudo pode ser melhorado, principalmente o resgate que pode ser feito nesse período de tratamento, que é importantíssimo. Muito obrigada pelas informações. Vanessa, eu volto com você e vou continuar aqui com elas, viu? Porque essa turma é realmente muito animada. São histórias incríveis que servem para a gente levar aí para a nossa vida mesmo. É com você.
Obrigada, Lu. Obrigada a Gilze Francisco também, que é um exemplo aí na prevenção dessa doença tão chata para nós mulheres, né? Obrigada a vocês pelas informações. Doutora, vamos continuar aqui. Esse tipo de campanha é muito importante, né? Conscientizar, movimenta todo mundo. É bom para elas, né? Que também a autoestima melhora. Sim, é importantíssimo. Como ela mesmo disse, né? A nossa campanha deve ser permanente. Sim, né? o ano inteiro. Mas o outubro é um mês em que o mundo todo coloca os olhos voltados para essa questão, né? Só para você ter uma ideia de diagnósticos de casos novos no Brasil esse ano, o INCA estima 57 mil novos casos, né? Olha só. Então, são muitas mulheres, né? Bom, eu que tenho contato com essas vencedoras, essas guerreiras, né? Para mim, elas são uma lição de vida e eu aprendo também muito com elas, né? Não é fácil, né? É um baque, até porque existem mitos acerca da doença e é uma doença que às vezes estigmatiza a pessoa, né? Eu sempre brinco que se a gente fizer um joguinho com alguém, você fala bola, a pessoa fala futebol. Você fala câncer, a pessoa fala morte. Tem gente que não fala nem o nome. Já liga então, a morte. eu acho que isso também a gente precisa reconsiderar e rever, né? Porque você vê que assim, a história pode ser bem pode ter um final diferente, feliz, né? Diferente, né? Muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente viu o caso da Angelina Jolie, que ela tirou as mamas para prevenir o câncer. Sim. É normal ser feito isso? Então, esse caso da Angelina Jolie é um caso muito específico, mas como ela tem, né, uma pessoa artista, né, pública, né, então ficou muito em evidência nesse caso. Mas como eu disse, 90% dos casos são esporádicos. Essa cirurgia, ela está indicada, né, para casos de pacientes que têm uma mutação genética, que é num gene específico, BRCA1 e BRCA2, que tem um risco aumentado em desenvolver câncer de mama e de ovário. Por isso que é importante a consulta ao mastologista para a gente realmente delinear o risco da pessoa, né? Porque, como eu disse, não é assim, eu tenho minha avó teve câncer com 80 anos. Isso às vezes não significa que a pessoa tem esse risco familiar, né? Então, os indícios, por exemplo, no caso da Angelina Jolie especificamente, ela tinha uma mãe que teve câncer de mama antes dos 40 anos, com 30 e poucos anos, a avó, tias, né? Então, existem alguns critérios, né? Como parentes de primeiro grau com câncer de mama jovem, né? Câncer de mama em homem na família, câncer de mama bilateral ou câncer de ovário. Então, são alguns fatores que indicam que a pessoa pode ter essa mutação. Né? Então, e mesmo assim, essa cirurgia que ela fez também a oforectomia bilateral, que foi retirada dos 2 ovários, né? Não é uma decisão fácil. Não significa também que a pessoa que tem a mutação vá desenvolver o câncer. Então, até na sociedade, nas discussões, né, a gente tem que ponderar isso para a mulher, né? E a gente oferece isso, mas não tem uma diferença se você fizer um rastreamento, que daí é um pouquinho diferente, a gente usa outros exames além da mamografia, para tentar fazer o diagnóstico mais precoce então não possível, são em todos os casos, né? que isso é indicado. Não, você falou, eu na queria que você minoria. falasse rapidamente sobre o câncer de mama masculino. Você citou aí também, e existe, né, doutora? Sim. Então, é lógico, né? Nós somos mamíferos, né? Então, às vezes os homens ficam meio acanhados de ir ao mastologista, né? Mas, eventualmente, eles precisam, né? Então, Existem casos também. Existem casos, 1% dos Bem casos. menor, Então, sim. desses 57 mil novos casos, 1% vai ser câncer de mama masculino, né? O problema é que a gente não tem o rastreamento, então ele faz o diagnóstico na palpação, né? Então, é bom também que o homem se auto-observe, né? Realize esse exame, né? Na parte das mamas, né? E qualquer sinal, algum nódulo, alteração da pele. Procurar um médico, né? O importante Ou mesmo é prevenir, né, doutora? A papila, sim, a prevenção é essencial. Deve procurar também um mastologista para ser avaliado. Tá aí, então, gente. Fica a dica da prevenção aí do câncer de mama. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui no VTV da gente. Imagina, eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde.